embarque e prevê uma porção de atrativos, e por isso nós temos que ir iniciando. Tem gente que está faltando ainda, alguns justificaram um pequeno atraso, né, mas eles devem chegar a tempo do embarque ainda também. Em consequência da forte chuva, então atrasamos um pouquinho, mas agora então já estamos ok para iniciarmos. Damos as boas-vindas a todos, um prazer muito grande ter vocês conosco. Muitos puderam prever, já estiveram conosco no ano passado, no primeiro Congregacional Tour, e outros então que se somam a essa equipe ou a essa família, que chamamos de Congregacional Tour. Prazer muito grande termos conosco. O tempo passou rápido, né, quando há 11 meses atrás lançamos a ideia, e vocês se inscreveram, alguns aproveitaram a madrugada para logo se inscrever e garantir o seu assento, outros durante a manhã ainda foram se inscrevendo até que as vagas se esgotaram, e assim aqui estamos 57 privilegiados que fazem parte dessa grande família. Para nós é um prazer organizar essa viagem e viajar com vocês. Um texto que nos inspira nesse início de encontro, Jeremias 33, versículo 3, diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Outra tradução diz que não conheces. Eu sei que esse texto se refere especificamente a conhecimentos espirituais que Deus promete nos apresentar. Mas também podemos com certeza aplicá-lo a muitas outras coisas que nós não conhecemos, que fazem parte da criação de Deus e que Deus nos dá o privilégio de conhecer. Que nessa viagem, muitas coisas novas nós venhamos a conhecer, coisas que nos deixem impressionados, coisas que nos deixem contemplar a glória de Deus, como por exemplo o Oceano Atlântico, que faz a praia em Camboriú, e imaginar a dimensão desse oceano, o som das ondas, como que proclamando também a glória de Deus, a paisagem amanhã no passeio de trem e em tantos outros momentos, seremos com certeza grandemente edificados. Neste momento se prevê um momento devocional, onde o pastor Marcos logo mais fará uso da palavra, e um momento também de algumas canções. Convido quem puder a colocar-se em pé, para assim orarmos inicialmente nesse nosso encontro. Senhor eterno Deus, aqui estamos nós, como povo teu, buscando a tua presença e consagrando a ti esta viagem que estamos por iniciar. Te louvamos e bendizemos por mais uma vez nos permitires realizar esta viagem, pelo segundo Congregacional Tour. Louvado sejas pela vida de cada um dos que fazem parte desta grande família. Te louvamos também pelo veículo que estará nos levando, pelos motoristas que estarão conduzindo o veículo, e rogamos em nome do Senhor Jesus para que nos leves e tragas em segurança. Abençoe toda a nossa viagem, abençoe cada dia, cada experiência, tudo que vivemos nesses dias, nós consagramos a Ti, para que a Ti seja rendida toda a honra e toda a glória. Que com a alegria e a expectativa que estamos partindo, possamos também retornar e compartilhar com os queridos as experiências que ali estaremos vivendo. Agora damos início, oficialmente, ao segundo Congregacional Tour, em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos embora. Senhor, eu rendo muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a ti eu devo toda a alegria. Graças por todos os bons amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até alguém que viveu possa perdoar. Meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos vão viver quão grande é meu Deus. Todos preparados para a decolagem. Se fosse um avião, aí a aeromoça, o piloto ia dizer assim: sim, vamos a bordo, vamos a bordo. Mas, queridos, nessa tarde, nessa noite, quero compartilhar um pequeno devocional com vocês. Lá um texto de Salmo,
Vocês com certeza já escutaram alguma vez esse texto. Salmo 121, versículos 7 e 8. Talvez você saiba até de cor quando eu falar ele. Salmo 121, 7 e 8 diz assim: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. É um texto que eu venho refletindo e encaixa perfeitamente naquilo que vocês vão fazer. Eu não vou junto, mas vocês vão fazer. E o nosso maior querer, né, é que Deus acompanhe a viagem. É ou não é? Que Deus esteja presente na viagem. Abençoe o ônibus, abençoe o trem, abençoe lá na praia, abençoe tudo que vocês vão fazer. E o nosso desejo é isso, né? Que Deus vá à frente, Deus vá conduzindo, Deus vá dando alegria a vocês, e que essa alegria esteja transbordando sobre a vida.
senhores, por favor, se sentarem, o trem logo, logo vai se movimentar. Normalmente, ele desliza na saída, mas eventualmente ele pode dar um pequeno solavanco. Tipo quando a gente erra a embreagem do carro, sabe? Quem já errou a embreagem do carro não precisa levantar a mão. Imagina só um trem fazendo aquele solavanco, tá? Pode acontecer no nosso trem. Então, vou pedir para vocês ficarem sentados durante o passeio. Não tem nenhum problema se você quer levantar e falar com o vizinho. Aliás, vai até precisar, né? Mas nesse primeiro momento, por favor, aguardem sentados, tá bom? Vamos começar o nosso domingo com os recadinhos paroquiais. A partir deste momento, não é permitido colocar cabeça, ombro, joelho ou pés para fora das janelas. Logo também, vocês ouviram cantando, né? Logo também não é permitido colocar o braço e a extensão dos nossos braços, que são seus celulares, para fora da janela. Porque qualquer coisa que cair para fora dessa janela é perdido. Né? Então, se perder o celular, ele vai ter que se preparar para comprar um iPhone 17. Não tem como recuperar, tá? Isso também vale para bonés. Se vocês perderem os bonés, vocês vão ficar perdidos, porque a gente está identificando vocês pelos bonés, não é isso? Isso aí. Então não percam os bonés. Boné, óculos, viseira, câmera, né? O coleguinha. Não pode deixar cair nada para fora da janela, que se cair, perdeu, tá? Então não se lança nada de dentro deste carro, que é como nós chamamos o vagão que transporta passageiros para fora das janelas, e não se pega nada lá de fora para dentro. Então, atenção, atenção, senhoras e senhores, principalmente senhoras, vai ter que resistir a pegar aquela mudinha no meio do passeio, tá? A plantinha, a florzinha, não pode. A nossa máquina está na composição, vai uma equipe de segurança, e a função deles é travar os cruzamentos. Então, eles travam o primeiro cruzamento, a máquina passa, o trânsito tem que parar, não tem jeito, aí eles vão para o próximo cruzamento. E assim eles vão fazendo sucessivamente até sairmos da área urbana. Quando sairmos da área urbana, aí sim, preparem-se para fortes emoções. Então, senhoras e senhores, já apertem os cintos de vocês. O de vocês, o trem não tem. Porque ele vai pegar uma velocidade, uau, Velozes e Furiosos, que é a máxima de 40 por hora. Uau! 40 por hora parece pouco, porém, quando passar os atrativos, vocês vão perceber que 40 é bem rápido. E é por isso que eu sempre vou falar, olha aquela foto deles construindo a Ponte São João lá, do lado esquerdo de vocês. Depois, quando a gente passar pela Ponte São João, eu vou falar como é que ela foi construída. Então, eu sempre vou falar por conta disso, qual que é o próximo atrativo para vocês. Aqui à nossa frente, do lado esquerdo, vai estar a nossa comitiva do tchau. Tá? Eles acordam bem cedinho, às 5 horas da manhã, só para vir aqui dar tchau para vocês e desejar boa viagem, tá? Então, vamos fazer valer o esforço deles e dar tchau para eles com força também, né? E eu quero dizer para vocês que não é quantidade, tá? É qualidade. Como eu falei para vocês, qualidade, não quantidade. Aproveitando aqui do lado esquerdo de vocês, tem um painel com os principais atrativos do nosso passeio, tá? Vai começar agora. Eu vou mencioná-los porque eu falarei sobre eles durante a nossa viagem. Então, os primeiros pintados aqui no nosso painel serão os irmãos... Eu tô vendo vocês olhando no estacionamento, falando, cadê? Agora! Então, os primeiros são os irmãos Rebouças. Já ouviram falar dos irmãos Rebouças, engenheiros Rebouças? Quem nunca ouviu, vai ouvir. Fala hoje. Quem já ouviu, vai ouvir mais um pouquinho hoje. Maria Fumaça, que é a avó do nosso trem, a estufa do Botânico, que é o cartão postal da nossa cidade. Gralha Azul, ave símbolo do Paraná, o Barão do Serra Azul, Viaduto do Carvalho e essa imagem todo mundo olhando agora, que é a onça pintada. Todo mundo só vê a onça pintada ali, tá? Durante o passeio a gente não vê. Araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, a Estação Marumbi, e as bananas representando morretes. Tá? Então preparem para sair de morretes embananados. Então, os irmãos Rebouças, que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, engenheiros Rebouças, foram os primeiros engenheiros negros. Os primeiros engenheiros negros formados no Brasil. Tá? Isso porque eles eram netos de uma escrava que se casou com um costureiro da corte portuguesa. E o pai nasceu livre, né, por conta da lei do ventre livre, e eles também. Como existe uma proximidade com a coroa,
eles tiveram oportunidades que não se tinha naquela época, porque ainda existia escravidão no Brasil naquela época. E uma dessas oportunidades foi justamente se especializar em engenharia, entre suas muitas formações. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tem várias obras com assinatura dos irmãos Rebouças. Agora imaginem só, o nosso primeiro túnel tem 450 metros, e num dia muito bom de trabalho, eles conseguiam abrir no túnel 30 centímetros. Era uma régua. Né? Então é uma coisa muito trabalhosa, uma rocha extremamente dura. Pois assim, ficou por quase 2 anos, que foi o tempo que Antônio Ferrucci ficou à frente dessa obra. Esse prédio aqui, ele é a sede comercial do Boticário. E a gente fala que é o prédio mais cheiroso da cidade. Por que a gente sempre se refere a ele? Porque esse prédio, ele foi projetado não só para ser bonito, ele é sustentável. Então ele é 80% autossustentável. Ele faz captação de água de chuva para limpar esse tanto de vidro e fazer a limpeza interna. Eles têm placas fotovoltaicas que geram energia solar para os computadores. Os vidros laterais, são os mais claros, eles bloqueiam o calor. Dessa forma, em dias quentes, eles usam menos ar-condicionado lá dentro. E tem o mínimo de repartição possível lá dentro também. Porque Boa viagem. Boa viagem, tá legal. Quer deixar guarda do trem? Bom para dormir. Tchau. Então vamos às perguntas. Hora do quiz. A nossa composição completa, por estar com todos os carros de circulação, 28 carros de bagageiro, mais o bagageiro. Ok? Hoje nós estamos com 24, o bagageiro e 3 máquinas. Tá? Até esse momento, à nossa frente tem uma máquina em funcionamento. Tá? Vai chegar um momento que a gente vai fazer uma paradinha técnica, que aí eles ligam a segunda máquina, que é quando começam a descida. Por quê? Porque a cidade de Curitiba, com cerca de 950 metros acima do nível do mar, e nós chegaremos a Morretes, que está a 10 metros acima do nível do mar, da represa que fornece água para a cidade de Curitiba. Né? Então aqui vai ter mais área fechada, mais vegetação. Eu vou aproveitar esse momento que nós ainda temos sinal para passar com os produtos da lojinha, tá? Então, como eu falei para vocês no início do passeio, a Nath faz a apresentação. Vou passar de poltrona em poltrona com a bolsa dos produtos da lojinha. As lembrancinhas da lojinha são vendidas somente durante o passeio, então é só para quem faz o passeio, ele tem que conseguir adquirir. O pagamento pode ser feito em cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, Pix e amor. E é claro que o amor tem que estar acompanhado do cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro ou Pix, por favor. Animaram rapidinho, né? Vai ter que deixar a luz acesa nesse túnel, porque se deixar a luz apagada vocês dormem. Demora muito para sair daqui. Mas esse túnel também é um portal, então nós vamos deixar a partir de agora a cidade para trás e adentraremos a Serra do Mar Paranaense, onde vai começar nossos atrativos naturais. Então a partir de agora, senhoras e
senhores, sejam bem-vindos à Serra do Mar Paranaense. Isso aqui é a maior região de Mata Atlântica conservada e preservada do país, começando lá no litoral de São Paulo, indo até Santa Catarina. O maior trecho está aqui, dos 9%, 7% a gente vai percorrer agora. Tá bom? Então aproveitem os atrativos. A partir desse ponto eu vou reduzindo a minha fala, como eu falei para vocês no início, né? A ideia é realmente vocês fiquem focados lá fora. Mas reforçando mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? O nosso primeiro atrativo, ele estará do lado direito do trem. Então quem está do lado esquerdo, para conseguir vê-lo, vai precisar ver na janela do vizinho. Tá? Então, agora vai ver se o vizinho é bom ou não. Que houve a necessidade de ampliação. E eles imaginaram que com o tempo a chaminé cairia. Porém a chaminé não caiu. E hoje no topo da chaminé tem uma árvore, no topo da árvore um ninho. E no ninho 3 ovinhos. A chaminé agora, olha ela lá, ó. Estão vendo o ninho? Vocês viram o ninho? Viram que passarinho que era? Proibido. O corte da araucária pode ser punido com multa ou cadeia, dependendo da idade da árvore. Porque existe um risco de extinção. Por esse motivo, existe um acordo na cidade de prefeitura, aonde os moradores de Curitiba, que têm araucária plantada no quintal, recebem 10% de desconto no IPTU. E o morador pode ter até 5 araucárias plantadas no seu quintal, totalizando 50% de desconto no IPTU. Porém, para um morador ter 5 araucárias no quintal, ele tem que morar numa chácara dentro da cidade, né? Porque elas crescem bastante. Aqui também dá para ver bem bonito o trem fazendo a curva, a ilha de araucárias e a represa no centro. Então quem está do lado esquerdo, quiser vir de novo olhar a janela do vizinho, fica à vontade. Agora, ó, represa, as araucárias lá no meio, tem umas que se destacam mais. Olhando para trás aqui do lado direito, ó, o trem na curva, ó, uma baita de uma curva. E aí agora quem está do lado esquerdo pode voltar para o seu banco, sentar e aguardar, porque o próximo atrativo estará do lado esquerdo. Então quando chegar dos dois lados, tá? Ela não é natural daqui, ela veio para cá da Ásia, se eu não me engano. Mas deu tão bem que ela tomou conta, né? Quando essa árvore, essa planta da flor, é uma flor branca, que é igual ao lírio mesmo. O cheiro é maravilhoso. Então, quando ela está florida, a gente fala que a gente tem um passeio de trem mais cheiroso do Brasil também. Porque o cheiro é muito bom, principalmente quem faz a volta, que pega o finalzinho da tarde, que é quando fica mais cheirosa ainda. Outra coisa que está bastante florida esse ano é os brincos de princesa, que vocês podem ver penduradinhos nas árvores. E o... lembrando o nome. Deixa eu ver uma coisa que eu lembro o nome dela. Galhada? Vou fazer uma flor verdade, aquele que você está impreso. Olha para trás agora. O nosso trajeto, ele é feito todinho em curvas. Então, para os dois lados, tá? Vai ser bem fácil para vocês visualizarem o trem nas curvas e até mesmo fotografar. Nosso piranga silencioso. Então, ele vai aparecer primeiro aqui do lado direito do trem, olhando para baixo. Depois ele passa para o lado esquerdo, depois ele volta para o lado direito. Então, como o Rio Ipiranga, ele não é uma constante em aparição, a minha recomendação para vocês é a seguinte. Quem está do lado direito vê o Rio Ipiranga quando ele estiver passando aqui do lado direito. Quem está do lado esquerdo vê o Rio Ipiranga quando ele passar para o lado esquerdo. Tá? Porque ele passa de um lado... Mesmo com chuva agora. Ou aqui choveu tanto. Vai querer junto? Não, vamos querer junto. Vai sim. Mãe, fora um pouquinho quieto, né? Vai na Vai não perder essa essência da original da família. Mas meu pai veio depois lá ali, né? Ela não precisa se esforçar depois para aprender algo, porque ela podia ter aprendido em casa. Um monte de água correndo. Quando fica muito tempo sem chover, você vê só as pedras. A cascata véu de noiva vira o fio dental da noiva, a barragem, fica só a barragem sem água nenhuma, e pode estar fechada as comportas. Então quando chove, aparece mais essa beleza que em dias consecutivos de calor, elas acabam se perdendo. Aqui nós temos uma pequena ponte, onde o Rio Ipiranga vai deixar o lado esquerdo e voltar para o lado direito do trem. Tá? Então na ponte é possível ver o Rio Ipiranga dos dois lados, rapidinho, eu tenho que fazer a mão com a cabeça, assim, ó. Aí passou.
O Ipiranga dos dois lados. E a partir desse momento o Rio Ipiranga volta a correr ali do lado direito do trem, tá? Então em vários momentos vai ser possível ver o Rio Ipiranga aqui do lado direito. Lembrando que sempre tem que estar olhando para baixo. Ela para você. Ó o rio. Agora prepare-se e olhem para baixo do lado direito. Agora reservatório do Marumbi. Olha que lindo que ele tá, ó. Então ele é gerido pela Copel e ele gera energia elétrica para algumas cidades do litoral, inclusive a cidade de Marumbi. Estão vendo? Nós entraremos na sequência no túnel 12. Fiquem na posição, não volta pro lugar não, fica do lado esquerdo. Na saída do túnel 12, aqui do lado esquerdo, olhando bem lá embaixo, vai vir a cascata Véu de Noiva, tá? Então, lado esquerdo, olhando bem lá embaixo, cascata Véu de Noiva. Olha que linda que ela tá, ó. Graças à abençoada chuva. Mantenham as posições ainda aqui do lado esquerdo de vocês. Nós entraremos naquele túnel que eu mencionei para vocês anteriormente, que deveria ser um único túnel e virou dois. A gente talvez veja alguma coisa através da neblina, mas se vocês olharem aqui do lado esquerdo, esse conjunto rochoso aqui é o Pico do Coroado. Deixa eu ver, dá pra ver ele? Dá. A gente tá vendo ele de ladinho. Quando a gente entrar no túnel, pela abertura a gente consegue ver ele de frente, tá? Aqui vai valer, piscou, perdeu, tá? Então, todo mundo olhando aqui, ó, do lado esquerdo do trem, não pode piscar, se piscar, perdeu. Agora. Não deu pra ver, mas a visita é bonita. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, mais próximo aos trilhos do trem, mas olhando pra baixo, vocês vão conseguir ver a cruz branca que eu acabei de mencionar pra vocês, tá? Olha ela lá agora. Olhando aqui de cima nem parece, mas aquela cruz tem quase 2 metros de altura. O tamanho dela. Isso que nós acabamos de passar é uma das 30 pontes e pontilhões que tem no nosso trajeto, esse é o viaduto Sinimbu. A maior parte deles vocês nem percebem, mas sempre que o trem estiver muito mais alto do que tem em volta, pode saber que é uma ponte ou pontilhão que nós estamos passando. Olha pra mim, eu tô mesmo. Todo mundo olha. Esse eu já mencionei para vocês, é o único ponto onde acontece embarque ou desembarque de passageiros. Aqui vocês olham as casinhas e tem uma ideia de como eram quando todas aquelas que estão em ruínas eram antigamente, né? Elas eram assim, desse jeito, as estações, a central de apoio, as residências, né? Então o evento que levou aquela cruz a ser colocada naquele ponto começou em 1889. Aconteceu um evento no Brasil em 1889. Alguém sabe o que foi? Vou dar uma dica para o dia 15 de novembro. Proclamação da República, isso mesmo. Então, para ser proclamada a República, nós tínhamos o primeiro presidente, que era Marechal Deodoro, e o vice dele, que era o Floriano Peixoto. Por quase 2 anos, Deodoro tocou o país como presidente e renunciou. Então, o Floriano Peixoto assumiu a presidência. E vocês podem pensar assim, mas Kelly, se o Floriano era o vice do Marechal Deodoro, tá tudo bem, segue o fluxo, né? Só que naquela época não funcionava assim. Naquela época, a Constituição dizia o seguinte: se um presidente renuncia ou falece antes de completar 2 anos de mandato, o vice desse presidente deve convocar novas eleições e não assumir a presidência. Porém, o Floriano Peixoto já estava lá meio que inteirado de como funcionavam as coisas, né? E falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou convocar nada, eu já estou aqui, eu vou ficar aqui, ninguém me tira. Ele não disse isso, tá? Mas ele fez. E assim ele assumiu a presidência do Brasil. E isso, é claro, gerou revolta em várias capitais, em várias cidades do país. Uma dessas revoltas aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde alguns homens se reuniram com o ideal de marchar ao Rio de Janeiro
depor o Floriano Peixoto e convocar novas eleições. Essa revolta, ela se tornou uma guerra, e essa guerra ficou conhecida como Revolução Federalista. E aí nós chegamos na minha história. Para esses homens que estavam vindo do Rio Grande do Sul chegarem até o Rio de Janeiro, eles tinham que sair do Rio Grande do Sul, passar por Santa Catarina, eles passariam pelo Paraná por Curitiba, para acessar São Paulo e o Rio na sequência. E como isso veio desenrolando como uma guerra, muitas pessoas estavam preocupadas com o que aconteceria com a cidade, porque os relatos eram de muita violência, tanto do lado desses homens que estavam vindo do Rio Grande do Sul, que foram denominados de maragatos. Então a boa parte deles vinha de uma cidade chamada Maragateria, na Espanha, quanto dos homens do Floriano Peixoto, o exército floranista, que era chamado de pica-pau, porque eles usavam uniforme azul com capzinho vermelho, né, que lembrava de pica-pau. Então onde maragatos e pica-pau se encontravam, era sangue que corria. E era uma guerra onde não existia não ter lado, ser neutro não era uma opção. Ou você era maragato, ou você era pica-pau. Quando algum maragato encontrava alguém que não era maragato, eles consideravam essa pessoa como pica-pau. E quando um pica-pau encontrava alguém que não era pica-pau, eles consideravam como maragato. Então, essa guerra, só para você ter uma ideia, tomou uma proporção de tamanha violência que ela ficou conhecida também como Guerra da Degola, dos dois lados, tanto dos maragatos quanto dos pica-paus. Bom, então para esses homens que estavam vindo do Rio Grande do Sul, para tentar depor o Floriano Peixoto e fazer valer a Constituição, passarem por Curitiba, existia uma grande preocupação, porque existiam esses confrontos, né? Então a população procurou um homem, e esse homem era Delfonso Pereira Correia, conhecido como Barão do Serra Azul. Eu mostrei para vocês o nosso mural lá na saída da rodoviária também, da ferroviária. O Barão do Serra Azul naquela época, ele era empresário. Então ele não era nem polícia, né, nem exército, ele era empresário, nem político. Então a população procurou ele porque ele tinha uma grande proximidade, porque a esposa dele, que era cota, trabalhava muito com a população fazia filantropia. E aí a população fez o quê? Vamos procurar o Barão do Serra Azul. E o Barão do Serra Azul fez o quê? Vamos procurar o governo, porque esse é o problema que o governo tem que resolver. Então ele foi falar com o governador de Curitiba, que era um senhor chamado Vicente Machado. E Vicente Machado falou assim, olha, seu Barão, pode ficar tranquilo, não vai ter nada disso aqui em Curitiba. Em Curitiba, nós temos um exército que vai defender a cidade. Os maragatos não passarão por aqui. Só que os dias foram passando, essa guerra foi se aproximando, e um dia, o então governador de Curitiba, o senhor Vicente Machado, decidiu que Curitiba não seria mais a capital do estado, ele passaria a ser, transferiu Curitiba para uma outra cidade aqui do Paraná chamada Castro, que era a cidade natal dele. Então ele se muda para Castro, torna Castro capital, leva o exército, que segundo ele era para defender Curitiba para Castro junto com ele, né? E quando amanhece em Curitiba não tem governo nem exército para defender a cidade, o que gerou um grande caos. O desespero foi total. Então a população procurou novamente o Barão do Serra Azul, que agora não tinha quem procurar, porque o governador foi embora com o exército. Diante dessa nova realidade, eles ficaram pensando o que poderia ser feito para proteger a cidade. Então eles fizeram uma junta governativa provisória. E essa junta decidiu o quê? Vamos conversar com os maragatos que estão às portas e ver se a gente consegue fazer alguma coisa para evitar que eles passem por dentro da cidade, evitando dessa forma mortes e saques. Dá para ver um pouquinho entre a neblina, né? Só para vocês entenderem o quanto a gente já desceu e o quanto a gente vai descer ainda para chegar lá embaixo. Quer passar lá? Bom, então olha só. Juntou-se um grande quantia de dinheiro, pagou-se para os maragatos, e enquanto eles estavam ali aguardando novos homens chegar e gastando esse dinheiro que foi dado a eles, o Floriano Peixoto também se movimentou e conseguiu a ajuda do exército americano. Era um exército melhor preparado, mais bem armado e mais numeroso. Diante daquela nova realidade, os homens maragatos que estavam aguardando reforços em torno de Curitiba entenderam que não tinha como bater de frente com um exército daquele tamanho, com aquele porte. Então eles acharam por bem reagrupar com o que eles tinham, retornar ao Rio Grande do Sul para tentar juntar mais homens lá e depois seguir novamente ao Rio de Janeiro para depor o Floriano Peixoto. Mas isso nunca aconteceu, porque esses poucos homens foram mortos retornando para o Rio Grande do Sul, inclusive o líder deles, que era um homem chamado Rubensino Saraiva.
Então, a princípio, a guerra acabou ali. A guerra acabou, a paz reinou, o amor venceu, a vida seguiria seu fluxo normal. Só que também não foi isso que aconteceu. Porque quando acabou essa guerra, o governador de Curitiba voltou para Curitiba. E quando eles começaram a perceber que a Curitiba estava inteira, diferente das outras cidades, né, que foram devastadas, começaram a ter muitos questionamentos. E o principal era, por que a cidade está inteira, eles não invadiram a cidade de Curitiba, sendo que eles estavam tão próximos de Curitiba? E a população explicou. O governador foi embora com o exército, e o Barão de Serra Azul negociou e pagou para que os maragatos não passassem por dentro da cidade. Então a ação do Barão e seus amigos para a população era vista como herói, que eles salvaram a cidade. Porém, para o governo foi visto como traição da pátria. Aos olhos do governo, o que o Barão fez foi um empréstimo de guerra para o inimigo do governo. Logo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Por esse motivo, o Barão de Serra Azul foi preso com seus amigos e muitas pessoas foram presas também. Para vocês terem uma ideia, como várias pessoas contribuíram para levantar esse dinheiro, não tinha espaço em cadeias, elas começaram a serem colocadas em teatros. Então elas vêm espalhadas por toda Curitiba. E aí quem não estava preso, revoltado, queria tirar quem estava preso de lá. Imaginem a confusão. Para evitar que essa confusão aumentasse, o governador achou melhor mandar os homens que ele considerava como os líderes daquela situação para serem julgados antecipadamente no Rio de Janeiro pela tal traição da pátria. Então esses homens foram colocados em uma locomotiva que iria até Paranaguá, onde eles pegariam um vapor, até o Rio, para serem julgados pela tal traição. E isso também nunca aconteceu. Quando a locomotiva passou o túnel de número 9, ela foi freada. E esses homens foram desembarcados ali, a socos e pontapés, e eles foram executados a tiros, ali mesmo, nos trilhos do trem. E os corpos foram empurrados ladeira abaixo, até onde está aquela cruz que nós vimos lá atrás. E é por esse motivo que tem uma cruz no meio do nosso caminho. Ela está ali para lembrar homens que foram mortos naquele trecho da nossa ferrovia, que fizeram algo para salvar uma cidade quando não tinha um governo que o fizesse, foram considerados traidores e executados por isso. Muitos anos depois, historiadores e pesquisadores, fazendo um levantamento sobre a Revolução Federalista, encontraram alguns documentos que comprovavam que a ação do Barão e seus amigos foi para salvar a cidade. E a partir de então, eles entraram com um pedido para que o Barão fosse reconhecido como herói da pátria, o que foi aceito no Congresso. Então hoje, o nome do Barão de Serra Azul está no livro dos heróis lá em Brasília. É o único herói paranaense com um nome lá. Só para vocês terem um pouco de ideia, o Barão de Serra Azul, ele era muito importante naquela época. Ele tinha várias pessoas, parentes, familiares envolvidos na política. Ele tinha muito dinheiro, um dos maiores exportadores de erva mate da época, e nada disso salvou a vida dele. Tá? Então hoje o nome dele está no livro dos heróis de Brasília. Quando a princesa Isabel veio fazer a viagem inaugural dessa ferrovia, foi na casa dele que ela ficou. Foi ela quem deu a ele o título de Barão do Serra Azul, tá? Então, por isso que tem uma cruz no meio do nosso caminho, e no meio do nosso caminho tem uma cruz. Grata pela atenção de vocês, vocês são realmente ótimos ouvintes, ó. Obrigada. Paraná, inclusive Curitiba, disponível no YouTube. Ele tem artistas como Lima Duarte, por exemplo, no papel do Comércio de Saraiva, que é o livro dos Maragatos, e a Julia Gama faz o papel da esposa do Barão, e eu nunca lembro do ator que faz o papel do Barão. Não sou muito boa com isso, mas o filme vale a pena para quem quiser assistir, disponível no YouTube. O nome do filme é O Preço da Paz, aqui do Paraná. Fundada em 1732, ela fez aniversário, 1733, ela fez aniversário ontem, tá? Vocês perderam o bolo, ó. Se viesse ontem tinha bolo. Olha, eu até mandei fazer uma marmitinha pra mim, não fizeram, porque eu também não vim ontem. Não, ontem foi o quê? Sexta, né? Foi na quinta aniversário, porque no dia do aniversário eu tava aqui. Foi ontem que eu não vim. Não, hoje é domingo. Gente, eu tô achando desde ontem que hoje é segunda. Meu celular despertou e falei, oxi, não, hoje é domingo. Bom, então assim, ó, na sexta-feira foi aniversário de Muniz. Sábado eu fui pra Ilha do Mel. Eu fui pra Ilha do Mel e hoje eu tô aqui de novo. Então sexta-feira foi aniversário da cidade, teve bolo.
Então, Morretes, já tinha pessoas morando aqui, claro, né, bem antes de 1733, porém foi nessa época que eles encontraram ouro na beira dos rios, ouro de aluvião, que encontraram na beira dos rios. E isso atraiu muitas pessoas para cá, eles fundaram a cidade. Tá? Então, Morretes tem esse nome porque é uma cidade no meio de montanhas. Para todos os lados que vocês olharem em Morretes, é morro para tudo quanto é canto. Tá? Por isso a temperatura em Morretes normalmente é 5 graus a mais do que Curitiba sempre. No verão, a sensação térmica aqui é de 48 graus. Na sombra. Muito, muito quente, gente. Morretes é mega quente. Mas por quê? Tem essa proximidade com o mar, né? Está com 10 metros do nível do mar. Ela está no meio, é como se fosse uma panelinha assim, né? Mas está bem aqui no meio das montanhas. Então o calor fica concentrado ali, é um calor diferente realmente. Então Morretes tem esse nome por conta disso, uma cidadezinha no meio de montanhas, né? O prato típico da cidade de Morretes é o barreado. E o barreado é uma carne bovina que era cozida antigamente em uma panela de barro durante muitas e muitas horas com especiarias da região e bacon. Essa panela ela era vedada com uma mistura de água, farinha e cinza. Faziam um pirãozinho e lacravam essa panela, tornando a panela uma panela de pressão. Aquilo ficava escondendo muitas e muitas e muitas horas até ter a textura que ele tem hoje, que é o desfiadinho, né? O barreado, ele é servido com farinha, e é uma farinha bem fininha que é vendida aqui em Morretes, produzida aqui também. E é claro, como eu falei pra vocês, Morretes é a terra da banana, então, banana. Tem que fazer um pirãozinho e serve com banana. Pra quem ainda não provou o barreado, hoje vai ter a oportunidade de provar, né? Pra decidir se gosta ou se não gosta. Antigamente, eu falava que o barreado é uma delícia. Porém, eu gosto de tempero forte. Tem pessoas que não gostam, né? Tem gente quando eu falo, eu adoro coentro, a pessoa fala, cara. Eu gosto bastante de coentro. Tem gente que não gosta. O centro histórico é basicamente uma rua que começa na igreja Matriz de Morretes, que é a Nossa Senhora do Porto, e vai até a outra ponta, onde tem a Ponte Velha, uma ponte centenária de ferro. Vai ficar pertinho do restaurante de vocês, a ponte. Ali tem a feirinha principal, né? A praça principal, onde tem a feirinha e os produtores da região vendem seus produtos. Então, bala de banana, licor, cachaça de banana, chips de banana, sorvete de banana, banana. Tá? Então, tudo que vocês possam imaginar de banana e Morretes vocês acham. E o que vocês nem imaginam de banana e Morretes vocês acham também. Tá? Que é o carro forte aqui. Embora a cidade de Morretes seja muito pequenininha, e todos os atrativos históricos estão na mesma rua, territorialmente falando, Morretes é muito grande. É tão grande que, geometricamente falando, é possível colocar, geograficamente falando, é possível colocar uma cidade de Curitiba em meia dentro do território de Morretes. Então, Morretes, territorialmente, é quase o dobro da cidade de Curitiba. Só para vocês entenderem o que eu estou falando melhor, quando eu mostro para vocês lá atrás o reservatório do Marumbi, aquele ponto ali já é Morretes. Então de lá até tudo isso que nós percorremos até chegar lá e mais um pouquinho para frente, continua sendo Morretes. E para os dois lados que vocês olham, Morretes. Tá? Então territorialmente falando é muito grande, mas a maior parte é a área de mata, não pode nem ser mexida. Então a cidade nunca vai crescer muito além do que ela é hoje, tá? Porque faz parte do território, mas não pode ser mexida. Então para quem for passear em Morretes, na frente da igreja de Morretes tem um sino doado por Dom Pedro II. Tá? Era muito comum eles doarem sino naquela época, porque tinha questão religiosa. Então, para começar a cidade, tinha que ter uma igreja. Mas era um investimento também, porque a partir do momento que a igreja ficava pronta, essa igreja paga tributo para o rei. Só que para uma igreja ser considerada pronta, ela precisa ter 2 torres. O que a gente mais vê nas cidades históricas por aí é a igrejinha com uma torre só. Por quê? Porque a igreja com uma única torre, ela é considerada como obra inacabada. E a obra, né, construção inacabada não paga tributo, teria que estar pronta para pagar. Então eles faziam a igreja, colocavam uma única torre, colocavam o sino que foi doado, ponto. Nunca mais fazia a segunda torre. Isso se tornou tão comum que as pessoas passaram a achar que aquele ali era o padrão original de construção de igreja. Mas não era, né? E tem pessoas que vão falar que é jeitinho brasileiro, mas não é, só negação de imposto mesmo. Aí não deixava de pagar o tributo pro rei por conta disso.
Outra curiosidade sobre cidades históricas é que é muito comum ver porta, janela direto para a rua, né? Aí o vidro para fora e as venezianas fechando por dentro da casa, tanto da porta quanto das janelas. E isso acontecia porque houve uma época que o vidro era artigo de luxo, era algo muito caro de se comprar, de se conseguir. E aí só conseguia colocar vidro na porta das janelas quem tinha condições para isso. E quem tinha condições para isso, queria mostrar para os vizinhos que não tinha, que ele tinha. Hoje eles chamam muito de ostentação, né? Mas era assim naquela época. Eu fico brincando que nós que usamos óculos, né? Naquela época a gente ia ser a cara da riqueza. Vou seguir. Não. Só tem duas portas. Mas uma boa parte, sim. Não pode não cair. Andando por dentro da Casa da Memória, né? Então vale a pena a visita também, para vocês. Outra informação que eu quero passar. Se alguém falar assim mais alto que vocês, eu vou perguntar de novo. Bom, então está se aproximando do desembarque. Vou aproveitar esse momento para agradecer a companhia de vocês. Espero que vocês tenham realmente gostado do passeio. Fiz fotos e vídeos bacanas, né? Como eu disse no início da viagem. O melhor de tudo é contemplar, porque não tem câmera no mundo que registre, porque os aliens que o Papai do Céu nos deu registra, tá? A beleza que a gente consegue ver, não tem câmera que consiga refletir isso. Ótimo almoço para vocês, aproveitem Morretes. E Deus acompanhe vocês na viagem, vocês têm mais alguns lugares para visitar ainda, vocês possam aproveitar também. E depois acompanhe vocês no retorno para casa. Foi um prazer conhecer todos vocês. Espero vê-los novamente. Até uma próxima e tchau, tchau. Escondida está minha vida em Deus, escondida está minha vida assim. Minha vida tão segura está, porque Jesus cuida de mim. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus, porque minha vida está escondida em Deus. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus, porque minha vida está escondida em Deus. Escondida está minha vida em Deus, bem protegida, então eu vou. Sua mão é minha proteção, por isso sempre feliz estou. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus, porque minha vida está escondida em Deus. O diabo não a pode tocar, o diabo não a pode encontrar, porque minha vida está escondida em Deus, porque minha vida está escondida em Deus. Vamos lá, vamos preparar. Preciso de uma pessoa que não seja muito brava aí, né? Chegar aqui, na verdade, chegar agora, porque, poxa, demorou, tem. Né? Ó, prepara seu pirão. No entanto, o barreado é o seguinte, é um prato típico do litoral do Paraná.
Mas nós, em Morretes, adotamos como um prato nosso aqui para comercialização, né? Ninguém vem em Morretes sem degustar o barreado. Ou sempre que lembrar de Morretes, vai lembrar do barreado, né? Ó, feito o prato, eu vejo que nós temos ali o homem das imagens, né? Eu preciso de uma pessoa, na verdade, para fazer o teste do barreado. Eu vou usar a senhora. Pode ser ou não? Pode ser ou não? Quem conhece ela? É brava ou não? Mais ou menos. Porque assim, eu preciso ter essa certeza que se der errado aqui eu vou apanhar. Né? Se der errado eu apanho. Vamos fazer o teste então? Vamos lá, 1, 2, 3. Olha lá. Hoje não caiu, porque sempre cai, né? Deu certo. Aí vai. Não, hoje deu certo, hoje realmente não caiu. Voltamos aqui, ó, novamente na panela do barreado, claro que a gente deixou numa textura ali, ó. Deixou numa textura para não cair, né? Serve ele desse sentido aqui, ó. Nesse formato. Na mesa dos senhores aí tem banana. O barreado se come assim. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. O diabo não a pode tocar. O diabo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus. O diabo não a pode tocar. O diabo não a pode encontrar. Porque minha vida está escondida em Deus. Porque minha vida está escondida em Deus.